Pontualmente 16 horas em São Paulo, horário não é de Brasília, é de São Paulo. Horário digno de comemoração. O Saludos acho que nunca começou às 16 horas, mas sempre tem um primeiro dia, né? Sempre tem uma primeira vez, então é digno de comemoração. Aqui no Brasil se comemora hoje o Dia da Integração Nacional, Dia da Saúde e da Nutrição. Aniversário do golpe de Estado no Brasil em 1964 e Dia da Doutrina Espírita. Na Igreja Católica se comemora hoje o dia da Santa Balbina, virgem e mártir italiana. Em 1596 nascia nesse dia 31 de março René Descartes, né? Matemático francês que infelizmente exerceu uma teoria absolutamente importante, o cartesianismo, né, da observação dos relatórios, da matemática, né, no sentido de observar os fenômenos. Eu vejo como um certo problema quando a gente pega a ciência descartiana, né, o cartesianismo, para colocar no ser humano, achar que o corpo é uma máquina, e não somos apenas uma máquina. Em 1732, por outro lado, nascia Joseph Haydn, compositor austríaco. Em 1821, felizmente era extinta a Inquisição em Portugal, por uma sessão de Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa. Em 1959, o 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, não sei se é assim que fala, mas é Tenzin Gyatso, eu acho que é assim, cruza a fronteira da Índia e consegue asilo político. Em 1964, como eu já disse, foi deflagrada a Operação Brother Sun pelos Estados Unidos sobre a ordem de apoio ao golpe de Estado no Brasil. Nossa pauta de hoje é tireoide. O corpo humano tem uma série de glândulas endócrinas que são similares, nem sempre no mesmo local geograficamente, anatomicamente falando, mas são ligados muito aos chakras indianos, né? E hoje nós vamos falar da tireoide, dessa glândula que fica na garganta, que é responsável por uma série de hormônios importantes e que uma série de patologias também advindas da sua hiper ou hipofunção. Antes de a gente começar a nossa entrevista com o Dr. José Roberto Cater, um amigo do nosso programa, eu quero chamar com o Iago, que está controlando o Twitter no programa de hoje, a nossa vinheta Notícia do Dia. Um assunto já tratado aqui, inclusive pelo nosso entrevistado de hoje, o Dr. Cater, é sobre o leite. Opa, entrou aqui o Alt TV. Música de Mozart, uma vinheta da Notícia do Dia. É sobre alergia e intolerância ao leite. Vejam bem, eu tive uma experiência bastante interessante, viu, Dr. Cater, recentemente no consultório. Parente, diretor de hospital, a filha dele com uma enxaqueca durante muitos anos, tomando uma série de medicamentos, fez ressonância, fez exames neurológicos, etc. Fui lá fazer uma sessão de acupuntura. Aí eu falei, olha, fez uma sessão de acupuntura e tal, eu falei, olha, vamos tirar o leite. Passou 1h30, ela me ligou, a mãe dela me ligou, olha, putz, minha filha está com uma crise enorme, eu fiquei assustado, falei, nossa, traz ela aqui de volta. Não, mas ela está mal, mas já está deitada e tal. Falei, o que aconteceu? Nós saímos daqui, fomos num restaurante árabe e ela comeu uma coalhada seca e uma quibe cru. E aí ela ficou com uma crise enorme de enxaqueca e tal, e a partir daí, depois ela retirou o leite e os derivados, e absolutamente está com uma dor de cabeça muito pequena, mais umas 2 sessões de acupuntura, e essa dor de cabeça investigada de tudo quanto é forma, já sumiu do seu quadro físico, que é uma boa notícia, né? Então a notícia de hoje é a diferença entre alergia e intolerância ao leite. Foi publicado no Diário da Saúde, as informações são do Ministério da Saúde. Você já deve ter ouvido falar em alguém que tem alergia ou intolerância à lactose? Qual a diferença entre as duas situações? A intolerância ao leite ocorre quando existe uma carência da enzima lactase, responsável por digerir o açúcar lactose que é presente no leite. Na intolerância,
as reações estão restritas ao sistema digestório, com gases, dores abdominais, diarreia e vômito. Já a alergia ocorre quando os anticorpos identificam a proteína do leite como um corpo estranho que precisa ser combatido, o que desencadeia uma série de reações alérgicas por todo o corpo. O mal-estar da intolerância, abre aspas, é momentâneo. Quando passar o efeito, volta tudo ao normal. Na alergia, não. Quando é desencadeado um processo alérgico, a reação é no corpo todo. Os anticorpos se voltam contra aquela substância e a glote pode até ficar edemaciada, vir a fechar e a pessoa falecer, explica a médica Serli Francine Casella. Como surgem a alergia e a intolerância? A alergia normalmente dá seus sinais na infância e pode ser desencadeada a partir da ingestão de leite industrializado como complemento nos primeiros meses de vida, ou mesmo por uma questão hereditária. Olha só como a ciência caminha ou como os pesquisadores trabalham. Pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo uma tecnologia que compromete tirar do leite a proteína que causa alergia. Mas o produto ainda não chegou ao mercado. E eu espero que não chegue, porque nós não precisamos de leite. Aliás, o Dr. Cáter já falou isso aqui, o Dr. Laí Ribeiro também falou, outros médicos falam que o homem é o único a consumir leite depois que dobra de tamanho de uma espécie que não é ela mesma. É a única coisa que faz isso é o homem. Todo mamífero nasce com 50 centímetros. Ao chegar a 1 metro, deveria parar de tomar leite humano. O pessoal fica tomando leite de vaca o resto da vida e agora estão querendo tirar a proteína do leite. Não é mais fácil não tomar o leite? A intolerância pode surgir ao longo da vida. O gastroenterologista Ângelo Zamban de Matos explica ser comum que as pessoas possam ir perdendo a capacidade de... Iago, eu preciso que me ligue aqui meu computador, por gentileza, que eu estou sem bateria. Nos seres humanos, fala Ângelo Zamban, abre aspas, fomos programados para consumir leite na infância como os animais. É muito frequente que uma parcela da população vá perdendo a enzima que digere o leite, causando essa dificuldade na digestão, disse ele. Por favor, dá uma olhadinha na fonte, por favor, Iago. O Dr. Ângelo ressalta que a pessoa diagnosticada com intolerância à lactose ou alergia ao leite deve procurar um especialista e substituir o alimento para não perder alguns nutrientes. Abre aspas novamente. Quando a pessoa não consome leite, tem que ficar atenta caso precise repor vitamina D e cálcio para não desenvolver uma osteoporose no futuro, conta o médico. Muito boa tarde, Dr. José Roberto Cáter. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Baldan. Boa tarde a você e boa tarde aos amigos que nos acompanham aqui no nosso programa. É um prazer imenso sempre estar aqui com vocês. Recentemente fizemos um programa aqui, Dr. Cáter, com uma nutricionista, a doutora Luciana Leal Machado, falando que o leite, ao contrário do que a maioria, ou a grande maioria dos médicos falam que é importante para o cálcio, o leite descalcifica, porque ele tem uma resposta ácida no organismo que, para se tornar mais... voltar com o equilíbrio básico, retira cálcio e magnésio dos ossos. Exato. E aqui nós temos novamente a história do leite com osteoporose. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bem, na verdade o leite é muito rico em cálcio. O ruim do leite é o desequilíbrio que existe no leite entre o cálcio e os outros elementos que são necessários à absorção do cálcio. Por exemplo, o magnésio é um dos sais mais importantes para os ossos. Quem leva o cálcio para os ossos, quem acompanha e o coloca lá é o magnésio, desde que exista na proporção de 2 moléculas de cálcio para 1 de magnésio. O leite humano tem isso. O leite de vaca tem muito mais cálcio que magnésio. O bezerro come capim desde que nasce e o capim é rico em magnésio, então o leite da mãe dele não precisa tanto. Depois o leite de vaca tem fósforo demais e o fósforo desloca por competição o cálcio dos ossos e dentes. Além disso, o elevado número de proteínas do leite torna o pH do sangue muito ácido e quem tem que compensar essa acidez são os rins. E o que é que os rins usam para isso? Cálcio. De onde ele tira? Dos ossos. Então, gente, leite descalcifica. Leite descalcifica, é o que falamos aqui o tempo todo.
Muito bem, vamos falar hoje sobre a glândula tireoide, os hormônios T3, T4, TSH. Antes de tudo, doutor Cáter, explica para nós, leigos, para as pessoas leigas, para o internauta, qual a função da tireoide para o metabolismo, para o crescimento, para o desenvolvimento do ser humano como um todo? Então, a tireoide é uma glândula endócrina e faz parte do sistema glandular do organismo humano. O sistema glandular, ele é uma orquestra, cuja maestrina é outra glândula localizada na base do cérebro, que é a hipófise. Ou pineal ou hipófise? Não, pineal é outra. Pineal é epífise. Ela epífise em cima, tá certo. É a hipófise, que é a maestrina, ela quem dirige as outras glândulas, e o diretor da coisa é o hipotálamo, que fica também na base do cérebro. Na base do cérebro. O hipotálamo comanda a hipófise e a hipófise comanda todas as glândulas. Ela é quem dá ordem para uma glândula funcionar de mais ou de menos. E a tireoide, nesse grupo de glândulas, talvez possa ser considerada a glândula mais importante. Por quê? Os hormônios da tireoide, a tiroxina, ou T4, e a triodotironina, ou T3, é quem fazem o movimento, a velocidade com o qual o seu corpo trabalha. O seu metabolismo, ele trabalha num ritmo que é imposto pela tireoide, pelos hormônios tiroidianos. Então, você vê que você tem um metabolismo basal, que é o metabolismo básico, mesmo que você esteja deitado lá sem fazer nada, você está queimando 65% das calorias. E quem determina isso? A tireoide. Você pode ter funcionando de mais ou funcionando de menos. Funcionar de menos dá um chamado hipotiroidismo, funcionando de mais dá o hipertiroidismo. Vamos falar um pouco e normalmente hoje é uma questão muito, até estava tendo recentemente, até hoje, estava tendo uma paciente, ela fala, tem um problema de tireoide. Eu falei, olha, assista o programa que vai ser bastante importante. Muitas pessoas da meia idade para frente apresentam, obviamente, uma modulação nos hormônios, sobretudo o T3, T4, TSH, e os médicos sempre têm um acompanhamento. E aí precisa fazer uma modulação ou uma medicação, que depois a gente vai falar isso mais para frente. Antes, porém, doutor Cáter, eu gostaria que o senhor falasse um pouco de qual a sintomatologia da hipofunção e da hiperfunção. Poderíamos começar com a hipofunção, que talvez seja a mais comum. É o mais comum, né? Então, gente, a escolha desse tema hoje eu achei importante colocar, porque está havendo uma série de problemas com relação a diagnóstico e tratamento das doenças da tireoide no mundo de hoje. O hipotiroidismo é quando a tireoide funciona de menos. Né? Hoje é uma epidemia, Valdan. Mesmo que seja um pouquinho menos, já todo mundo é uma já epidemia, e te digo mais, é mal diagnosticada e mal tratada. Acredito. Por isso que eu fiz questão de levantar esse tema de hoje, do hipotiroidismo, porque realmente está epidêmico. Que virou um pânico, virou crônico. Está demais, está demais, e ninguém está fazendo diagnóstico. Metade dos pacientes que são hipotiroideus na sociedade não são diagnosticados. E a outra metade... Outra metade, se for diagnosticado, é maltratado. O importante de você determinar um estado do indivíduo segundo o funcionamento da tireoide não é apenas através de exames de laboratório. O médico pede o chamado TSH, né, que é o estimulador, a hipófise é quem fabrica TSH, que é um estimulante da tireoide. É o hormônio estimulante da tireoide. Que autorregula, é uma autorregula. Isso, regula o funcionamento da tireoide. A hipófise manda a tireoide funcionar, mandando para ela o TSH. Tá? Aí, em resposta a esse estímulo, ela produz o T4 e o T3, que é a tiroxina e o T3, que é a forma ativa do hormônio da tireoide, que é a triodotironina. Então, hoje está havendo uma série de problemas, porém, não se deve fazer o diagnóstico baseado apenas em exames de laboratório. E digo mais, os laboratórios brasileiros estão defasados em relação às taxas de normalidade dos exames de tireoide, principalmente o TSH. Mas defasado em termos físicos, mecânicos, de avaliação? Por exemplo, se você fizer um exame de TSH, muitos laboratórios vão colocar como taxa de normalidade 0,50 a 5,5. Outro põe 0,45 a 5,2. Outro põe... Tem dois laboratórios famosos aí que estão melhorzinhos. Um dá como 4,5 o valor máximo, o outro dá 4. Faz 10 anos
10 anos, desde 2003, a Sociedade Americana de Endocrinologia colocou como taxas normais de TSH 0,3 a 3. E nenhum laboratório brasileiro se atualizou até hoje. Então estão fazendo diagnósticos errados de hipotireoidismo. Eu tive uma paciente recente no consultório que o endocrinologista pediu, ela veio lá com 4,6 de TSH, e dando como normal 5,5, e o T4 dela 0,86. E ele disse que ela estava normal. Aí eu fui ver qual o motivo ideal para a gente fazer um diagnóstico de hipotireoidismo. Não é o exame do laboratório, é o aspecto clínico do paciente. Então eu perguntei para a paciente, a senhora sente cansaço? Nossa, sinto muito, doutor. Queda de cabelos? Se tenho. Unhas fracas? Tenho. Sensibilidade a frio? Nossa, tenho muito, doutor. Intestino preso? Tenho. Colesterol elevado? Tenho. Com tudo. Tudo isso. Aí eu fiz uma pergunta que é patognomônica para ela. Se você tiver isso, você é hipotireoideia, mesmo com o exame normal. Se a senhora faz exercício? Faço. Durante o exercício, seu rosto fica vermelho? Nossa, fica até roxo. A senhora é hipotireoideia. Ah, mas o doutor falou que é normal. A senhora me perdoe, mas a senhora é hipotireoideia e eu vou tratá-la. E dei tratamento para hipotireoidismo dela. Então você vê que o diagnóstico tem que se basear no aspecto clínico do paciente, mais até do que no laboratório. E te digo mais, você pode ter todos os exames de laboratório da tireoide, TSH, T4 total, T4 livre, T3 total, T3 livre, todos normais. E ainda assim ser hipotireoideu. Não, o que importa, o que me chama muita atenção, Dr. Carter, as pessoas às vezes me procuram e conversam isso no consultório, é que às vezes a opinião médica ou mesmo os números de uma máquina querem dizer mais do que o paciente retrata, né? Recentemente eu fui tratar uma pessoa e ela falou assim, o médico disse que eu não estou com depressão. Eu falei, e você, o que acha? Eu acho que eu estou com depressão. Não, mas o médico falou que eu não estou com depressão. Falei, mas se você está relatando os fatos, está com sintoma, é uma coisa assim, estou com dor no braço, tira uma radiografia, você não tem nada no braço. Mas eu estou com dor no braço. Não, mas a radiografia não deu nada. Bom, mas não interessa a radiografia, eu estou com dor no braço. Não, mas você não tem nada. Quer dizer, fica aquela discussão. Exatamente. Que me parece que a abordagem da ciência, que aí entra a abordagem cartesiana mesmo, quer dizer, você pega um papel com alguns números e fala, não, isso aqui você não tem nada, mas ela está relatando um sintoma. O médico não tem que tratar o laboratório. Ele tem que tratar o paciente. O paciente, né? A queixa do paciente é mais importante que o exame do laboratório. Você não tenha dúvida disso. O exame deveria ser complementar, como é o seu nome, né? Complementar uma hipótese diagnóstica. Isso, né? Exatamente. E a gente vê na prática, com relação à tireoide, coisas impressionantes. Na prática, os médicos costumam pedir o TSH no laboratório e o T4 livre, só. 90% dos médicos brasileiros pedem TSH e T4. Quase ninguém pede um T3. Eu não entendo por quê. Sendo que T3 é a forma ativa do hormônio da tireoide. E te digo mais, T4 não é hormônio da tireoide. Ele é um pré-hormônio. Ele não tem atividade, nenhuma célula tem receptor para T4. Tem para T3. Ora, a tireoide fabrica, né, T4, 80% da produção da tireoide é T4 e 20% é T3. Agora, quando o T4 chega a nível de tecidos, esse T4 tem que ser transformado em T3, que é a forma ativa. Esse é o verdadeiro hormônio da tireoide. E às vezes, por diversos motivos, você não faz a conversão de T4 em T3. Por conta de outros neurotransmissores. Outros problemas, inclusive remédios que o pessoal toma demais, por aqui, comuns, que impedem a transformação de T4 em T3. Que tipo de remédio, doutor? Por exemplo, quem toma pílula anticoncepcional... Que é a festa do caqui hoje. Exatamente. Né? Ele impede a transformação de T4 em T3. A miodarona, que é um antiarrítmico bastante potente, bastante usado aí, a miodarona não só impede a transformação, como destrói a tireoide. Ela tem iodo orgânico. É destrutiva para a tireoide. O tratamento com lítio para depressão impede a transformação. Bloqueador de canal de cálcio, remédio para tratar a hipertensão arterial, dificulta a conversão. Olha, Baldo, eu daria uma lista imensa de remédios que dificultam a conversão. Metais tóxicos, como mercúrio, chumbo, alumínio, dificultam a conversão. Tá?
E outra coisa importantíssima na produção dos hormônios da tireoide é a carência de iodo na nossa alimentação. Eu te digo que 96% da população aqui tem carência de iodo. Poderia-se tomar uma dose de iodo sem algum risco de altas dosagens? Pode. Eu enfrento problemas com isso, porque eu receito iodo para quase todo mundo, Baldan. A gente enfrenta um monte de problemas. Vamos enfrentando, né, doutor Carlos? Só que o iodo que a gente receita chama-se Lugol. Lugol é uma mistura de iodo metálico com iodeto de potássio. Tá? Tem 5% de iodo e 10% de iodeto de potássio, que é uma forma maravilhosa, porque alguns órgãos usam iodo e outros órgãos usam iodeto. A tireoide, por exemplo, não usa iodo. A tireoide usa iodeto. Né? Já a parte do estômago, esôfago, o estômago usa iodo. Uhum. E o iodo, ele é muito importante, ele é indispensável para a formação dos hormônios da tireoide. Uhum. Sem haver a iodação da tirosina, que é um aminoácido comum, que vem da fenilalanina, fenilalanina é um aminoácido da alimentação, ela vira tirosina, outro aminoácido, e a tirosina dentro do folículo da tireoide, naquele coloide que tem dentro, ela é iodada, o iodo se liga com ela, essa iodação permite a produção, então, da tiroxina. Né? A tireoglobulina, que é a proteína que tem no coloide, ela que atua sobre isso. Junto da tireoglobulina você tem pedaços ou partes de tirosina que são iodadas, isso chama organificação do iodo, e aí produz o T4 e o T3. Certo? Então, a falta do iodo, e isso todo mundo tem, 96% do povo aqui tem falta de iodo. Quanto mais distante do mar você vive, mais alto, mais elevado, mais carência de iodo tem. Que interessante. E o senhor enfrenta problemas no que sentido, doutor Carter? Né? Da classe médica? Até da classe médica. Recentemente aconteceu, já aconteceu mais de uma vez. Receitei o Lugol, que é iodo inorgânico, ele não faz mal nenhum para a tireoide, ele faz bem. E a mulher foi num colega médico, e quando ela mostrou aquilo, ele disse, mas esse médico é louco, ele está destruindo a sua tireoide, o iodo destrói a tireoide. Entendeu? Aí ela veio brava no consultório. Só me deu uma coisa que destrói a tireoide. Eu falei que minha filha, calma. O colega me chamou de louco, ele não foi muito elegante. Eu fiz tudo para não ser deselegante também com o colega. Mas eu disse, olha, provavelmente esse médico é mal informado, ele não aprendeu isso. Se a senhora quiser dar meu telefone para ele, eu faço questão de ensiná-lo. Ou ele nunca estudou isso. O que faz bem para a tireoide é iodo inorgânico, é o que eu lhe dei. O que destrói a tireoide é iodo orgânico. E iodo orgânico, onde é que a senhora encontra? Nos contrastes. Sabe quando você vai fazer uma tomografia com contraste? Aquele iodo orgânico destrói a tireoide. O inorgânico nunca. E está uma indústria de exames para tudo quanto é lado, né? Exatamente. Hoje qualquer coisa se faz uma tomografia, uma ressonância a troco de banana. Exatamente. Né? Então, cuidado com os contrastes, né? Eles destroem a tireoide. Eu quero agradecer aqui a presença da Maria de Lourdes Oliveira, da Cládice Felizardo, da Suzana Pagnarelli Bulcão, ou Bulcal, porque não tem acento, a Milene Ramos, da Fisioquantic, nossa colega, sim, a Ritinha Silvestre, a Luciana Leal Machado, a Rosângela Daraia. Pessoal, eu não estou no chat porque eu perdi a senha. Né? Eu perdi a senha, estou tentando resgatar aqui, tentando entrar com o e-mail do Arthur Handler e estou sem senha. Então não estou no chat. As pessoas que quiserem encaminhar perguntas, questões, dúvidas, críticas e comentários, por favor, entrem no chat, no Facebook, João Carlos Baldan. Facebook está ali no ar com os salutos, o Dr. Carter é meu entrevistado. Perguntas por aqui. Vocês podem, por favor, escrever aqui as suas dúvidas, críticas e comentários. Doutor Carter, antes de fazer um pequeno intervalo para mostrar o nosso novo trabalho, além das agulhas, além de agulhas, sim, os sintomas do hipertiroidismo, que é mais raro, pelo que o senhor está me falando. Né? O hipertiroidismo é menos frequente que o hipo. Aí a tireoide funciona demais. Ou se aumenta a produção de TSH na hipófise, por hiperestímulo da tireoide, ou alguns outros anticorpos que simulam a ação do TSH também estimulam a tireoide e aumenta a produção de T4 e T3, e a tireoide passa a funcionar demais. O que a pessoa vai sentir então? Palpitações, sudorese, tremores, um peso enorme nas pernas, insônia, diarreia,
e um cansaço fantástico. Isso tudo é o hipertireoidismo. Você vai fazer os exames, nos exames do laboratório, vai diagnosticar um TSH quase zero, se não for zero, e T4, T3 lá nas alturas. Aí você tem que inibir a tireoide. Né? Hoje a gente tem aqui alguns produtos, né? O propiltiuracil, o tapazol, que são os dois mais utilizados no mercado para inibir a tireoide e tratar o hipertireoidismo. Você sabe o que era usado para tratar hipertireoidismo antes desses remédios aparecerem? O flúor. Flúor. Isso. E não esqueça que a nossa água aqui em São Paulo, inexplicavelmente, é fluoretada. Eu não sei para quê. É inútil. Eles falam que é para prevenir as cáries das crianças. Não previne cárie coisa nenhuma. É inútil. Não é o flúor da água que você bebe que vai fortalecer o dente. É o flúor tópico local. Que faz algum empreiteiro que vai com alguma campanha política, no mínimo. Provavelmente. O flúor que você coloca na água que você está bebendo aqui, paulistano, ele é um veneno. Ele causa fluorose, destrói seus ossos, até mesmo os dentes com o tempo. E o que é pior, o flúor, assim como o cloro que tem na água, são halogênios da mesma família do iodo e são mais leves que o iodo. E halogênio mais leve desloca o mais pesado. Além disso, o bromo que existe no brometo de potássio que você usa aí no pão da padaria, são todos halogênios que deslocam o iodo. Então veja bem, além de ter pouco iodo na alimentação, você desloca o que tem. Ele não deixa absorver, ocupa o lugar do iodo na tireoide, por serem, né, mais leves. Então, além de ter pouco iodo na alimentação, você não absorve, porque ele é inibido pelo flúor, pelo cloro, pelo bromo, que todo mundo está ingerindo aqui sem saber. Então, o número de hipotireoidismo aumentou tanto que é uma epidemia. Epidemia. Então, quando você dá iodo para a pessoa tomar aqui, você está diminuindo esse processo. Por isso que eu ministro Lugol a quase toda pessoa que vai lá. Eu faço os exames primeiro, vejo o nível que a coisa está e administro Lugol, 2 ou 3 gotas, Lugol a 5%, 2 a 3 gotinhas todo dia, né? Você está ingerindo a mesma taxa de iodo dos japoneses, que comem algas, que a maior fonte de iodo é alga marinha. E aqui não comemos nada de não alga. Comemos isso. Nem a água do mar tem iodo quase, é muito pouco iodo na água do mar. A alga marinha tem 20 vezes mais iodo que a água do mar. São 16 horas e 27 minutos. Eu peço licença momentaneamente ao Dr. Cáter para comunicar aqui aos nossos teleinternautas um projeto que eu e o Fred João estamos desenvolvendo. E eu deixo de ser um pouco o entrevistador para virar entrevistado. Nós desenvolvemos uma série de programas em que eu falo sobre a medicina chinesa e sobre a acupuntura. O tema, que tem uma pauta, uma página no Facebook e tem um canal no YouTube que eu peço que vocês curtam, assistam, façam suas críticas e comentários. Eu me posiciono defendendo a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, que é uma das especialidades, inclusive, do nosso entrevistado de hoje, o Dr. José Roberto Cáter. E eu falo, além de agulhas, eu falo para que na verdade é a agulha e o processo da medicina chinesa, que é muito além de tirar simples dores ou tratar patologias. Eu falo da minha experiência, da minha expectativa, do que eu aprendi, do meu trabalho clínico, no sentido de utilizar as agulhas no processo de transformação das pessoas, no sentido de uma autodescoberta. É uma ferramenta, assim como a homeopatia é, como a medicina antroposófica é, que o Dr. Cáter é um ministrante, uma autoridade, no sentido de transformar as pessoas, removendo a causa das patologias. Eu peço para o Iago colocar o primeiro programa que já está na página do YouTube e na página do Facebook, no canal do YouTube, que é o primeiro programa que eu falo sobre acupuntura, o que é a diferença da acupuntura francesa, entre aspas, e a acupuntura chinesa, um pouco da chegada da acupuntura no Brasil, e eu aguardo os comentários de vocês via Facebook, via e-mail ou pelo telefone da Clínica TAI, que é o 3263-1212. Peço ao Iago, então, que coloque o primeiro programa que está no ar aí no canal do YouTube.
Olá amigos, eu sou o Fred João e a gente vai agora começar um programa chamado Além de Agulhas com o João Carlos Baldan, esse grande acupunturista que veio trazer para você aqui muita informação boa de como é a acupuntura, o que ela é, de onde ela vem e uma série de benefícios que ela pode te trazer. Então vamos começar com a pergunta-chave, né, Baldan? O que é a acupuntura? Bom, a acupuntura, Fred João e teleinternautas, é um ramo da medicina tradicional chinesa que engloba outras técnicas como a dietoterapia, os exercícios físicos, o Kung Fu, né, o Liang Kun, né, o Qi Kun, a dietoterapia, como eu disse, a fitoterapia, a alimentação, tuinar, massagens, etc. A acupuntura eu vejo como uma grande árvore, talvez uma das principais da medicina tradicional chinesa, antiga, né? Existe há praticamente 5.000 anos e chegou aqui no Brasil por intermédio da França, uma série de eventos históricos aí que fizeram com que a acupuntura chegasse aqui. E a gente pratica essa acupuntura de 5.000 anos atrás. Nossa. De origem chilena. De origem chinesa. E a autoiniciação, como é que ela se dá nesse processo? O processo da autoiniciação, eu entendo a acupuntura que trabalha fisiológica e energeticamente os órgãos, mas também as emoções, os pensamentos, as ações, o raciocínio, né, e a própria existência, atuando no corpo vital, que é no segundo corpo, né, corpo físico, corpo vital, depois o corpo emocional, o mental e a tríplice chama espiritual. Para se alcançar essa escada de Jacó, a gente tem que primeiro construir a base, tendo uma vida energeticamente adequada, organicamente adequada, ter os acessos de controle emocional e mental para se aspirar à consciência superior, que é uma consciência espiritual. Então eu vejo a acupuntura como um dos métodos de facilitação para a iniciação. Então é muito legal saber porque, na verdade, então a acupuntura ela consegue penetrar em cada um dos corpos, dos 4 corpos acessíveis a gente. Hein? Não é bem assim. Na verdade, eu quis dizer, a acupuntura atua no corpo vital, no segundo corpo, mas ela te dá o equilíbrio físico para baixo e o equilíbrio emocional para cima e mental, né? Quer dizer, ela atua no físico, no vital, mas ela permite o equilíbrio tanto do orgânico, do corpo físico, quanto anímico, da alma, que engloba a mente e a emoção. Então, entendi. a partir do equilíbrio desses 4 corpos é que você pode acessar os teus níveis maiores de consciência. Quer dizer que o ponto-chave é o vital. Depois do vital você consegue equilibrar o seu astral e o seu mental através da acupuntura. Exatamente. Isso é muito legal, né? Porque as pessoas não sabem o quanto o emocional envolve e fica somatizando no corpo físico as doenças, né? As dores e tudo mais, né? Aliás, a proposta do nosso programa é exatamente isso, né? Além de agulhas, é falar exatamente isso. Quer dizer, as pessoas procuram a acupuntura para tirar uma dor e na verdade não é isso. Né? A acupuntura, além de tirar dor, né, é uma acupuntura periférica, uma acupuntura de terceiro mundo, é uma acupuntura que a gente faz com as de costas, a gente costuma brincar. Na verdade, a acupuntura é um método de transformação do indivíduo, porque como você bem disse, todo distúrbio emocional e mental ele vai gerar uma patologia. A psicossomática existe desde os anos 70 para cá e os chineses estão falando disso há 5.000 anos. Pois é. Distúrbios emocionais e mentais causam patologia. E a gente olha a doença, olha a patologia como um sinal importante. E a gente não simplesmente retira o sintoma, como a medicina contemporânea e ocidental faz, né? A gente procura saber o que aquela doença, o que aquela patologia está querendo dizer. A partir desse equilíbrio, né, interior com o céu e com a terra e com a relação com as outras pessoas, você procura a cura definitiva das suas patologias ou dos seus sintomas. Isso é muito legal, Baldan, porque na verdade o ser humano ele pensa que a medicina é algo isolado, quer dizer, o corpo físico está doente, então vamos tratar o corpo físico, mas na verdade é muito mais do que isso. Você acabou deixando bem claro isso para o pessoal, né, que na verdade a gente é um todo, e esse todo ele é possível ser acessado através da acupuntura, né? Você ao equilibrar o corpo físico com o corpo emocional e o corpo mental, né, por intermédio do corpo vital, que é onde a acupuntura atua, obviamente que você aumenta o conhecimento da pessoa dela mesma. Não raro as pessoas começam a sonhar, começam a ter contato com a sua sombra, né, que são aqueles aspectos que a gente tem e a gente finge que não existe, e aí o outro é culpado por tudo que acontece no mundo. Isso é simplesmente projeção. Né? Na verdade, a acupuntura mostra, faz com que você entre em contato com os seus conteúdos mais profundos e sombrios,
para que você se conheça e se transforme. Isso é muito legal. iniciação. Isso é muito legal, exatamente. A gente chegou agora no ponto da iniciação. E a chegada dela aqui no Ocidente, como é que ela se deu? Foi muito curioso, né? A acupuntura que eu pratico é a acupuntura tradicional chinesa, que vem do Imperador Amarelo, que existe há 5.000 anos. Naquela época, na China Antiga, o Imperador Amarelo era o que tinha, o que a gente costuma chamar nas tradições, um mandato celestial. Era como se o céu colocasse uma escritura para ele e falava, ó, você é o representante de Deus na Terra. Isso, obviamente, era uma coisa muito antiga. Porque tinha outras cores? Tinha o amarelo, o Era vermelho? por causa do Rio Amarelo, né? Ah, Na verdade, ele era o reino do Rio Amarelo e ele era o imperador, né? O Imperador Amarelo, o Anti. Né? Outros se colocaram esse nome, inclusive que construiu a muralha, mas isso era um bandido, né? Era um picareta. Eu estou falando do Anti de 5.000 anos atrás, que era o Imperador Amarelo, que numa conversa com o seu médico, que era o Kipô, ele pergunta, como é que é essa técnica de colocar agulhas e que as pessoas ficam mais alegres e dá longevidade? E aí ele começa a responder as perguntas em um livro clássico, que é a nossa Bíblia, que a gente lê, que é o Ling Shu, que é o livro da agulha pivoteante, né? Que é um livro clássico dos acupunturistas. Essa medicina foi praticada na China até 1959, quando Mao Tse-tung assumiu. A partir de lá eles começaram a perseguir os taoístas, e quem não conhece o taoísmo não pode fazer acupuntura. Por que, Baldan? Porque é o princípio do yin e do yang, dos 5 elementos, como é que eles se interagem, e de toda essa inter-relação para o corpo espiritual, que a própria medicina ocidental, a ciência não admite. Hoje não admite que tem alma. Vai falar que, olha, tem alma e além da alma ainda tem um espírito, e tem uma consciência espiritual. Acima disso. Acima de tudo isso. Quer dizer, quem não conhece o taoísmo, que é uma corrente de filosofia e é uma corrente religiosa também, mística, né, não pode fazer acupuntura segundo entendemos. E o que se pratica nos hospitais, a acupuntura que se pratica de uma maneira geral, na China inclusive hoje, é uma acupuntura mais científica, mais sindrômica, e que não é essa acupuntura que nós praticamos, que é a acupuntura do Imperador Amarelo, que é tradicional. Como ela chegou ao Ocidente? Nos anos 1920 do século passado, Sulier de Mohan volta da China, que é um embaixador francês em Xangai. Lá ele se depara com os acupunturistas em praça pública, fica maluco com os efeitos e falou, eu preciso aprender isso. Ele fez medicina lá, estudou mais de 7 anos a medicina, voltou para a França, ensinou os médicos, né? Foi perseguido pelos médicos, porque ele não era médico ocidental, mas ele era médico chinês, e estabeleceu inclusive a numeração e as letras, porque os nomes dos pontos é inclusive uma grande poesia. Então, isso é bem interessante, porque a gente vê um monte de números, né, os nomes diferentes. O que eles significam no conjunto? Na verdade é uma grande poesia, né? Os pontos de acupuntura são filosoficamente importantes, como a alegria de viver, que é o C3, que é o ponto coração 3, chama alegria de viver, que é um ponto para depressão, para bipolaridade, para distúrbios psicológicos profundos. Ele chama assim alegria de viver. E tem outros pontos, pagamento cruel, monte próximo. Na verdade, são nomes poéticos de uma poesia maior, em que o Sulier de Mohan, para facilitar para nós ocidentais, criou uma tipologia, né, do órgão ou da víscera com um número. Né? Então é C3, C4, C7, P9, E36, P62, ele que criou toda essa nomenclatura para que a gente pudesse fazer a prática no mundo ocidental. Então, desta corrente de Sulier de Mohan na França, é que veio junto com o Frederico Spett aqui no Brasil e fundou a Associação Brasileira de Acupuntura junto com o Dr. Evaldo, está vivo hoje, é um dos maiores e mais antigos acupunturistas vivos. Ele tem várias entrevistas no meu programa Saludes, que é apresentado pela UTV toda segunda-feira às 16 horas. E dessa escola, da Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, que eu estudei, eu faço parte dessa corrente da tradição da acupuntura chinesa, que eu digo, repito, defendo. É mais chinesa do que a acupuntura que é praticada na China hoje. Nossa. Por quê? Porque em 59 Mao Tse-tung começou a perseguir os taoístas, e até hoje os chineses taoístas são perseguidos. Então não dá para praticar acupuntura se não conhece o taoísmo. A acupuntura que é praticada na China é uma acupuntura para retirada de sintomas, é uma acupuntura alopática, é uma acupuntura diferente desta acupuntura que eu estou falando,
que visa a transformação da pessoa como um todo, para que ela exerça o seu papel genético, a sua missão espiritual, a sua missão de vida como um todo. Na verdade, Baldan, até o chinês fez até algo muito mais grave até no Tibete, que é tirar a identidade do povo tibetano, né? Exatamente. A gente viu que a história ficou cruel pro lado do Oriente, né? Quer dizer, antigamente, né, na época do Império, tinha muita miséria, obviamente, muita pobreza, um povo absolutamente enorme, crescendo, os rincões da China não havia muita miséria, não havia alimentação, muitas doenças, obviamente que tinha todo um quadro complicado, né? Ninguém está defendendo apenas o antigo. Mas o que veio depois disso, com o capitalismo, eles estão quase destruindo o planeta para poder manter um pouco de distribuição de riqueza, estão escravizando mão de obra para produzir produtos absolutamente muito baratos, enfim, e perseguem a tradição porque achando que o imperador é culpado disso tudo. E a gente sabe que não é bem assim. Bom, pessoal, então, ficamos aqui por aqui nesse primeiro programa chamado Além de Agulhas. Na verdade, a gente vai trazer muita coisa boa para vocês ao longo do percurso aqui, falando sobre as curas, as técnicas e cada órgão, como que ele pode ser beneficiado. Né, Baldan? Vamos deixar então nosso contato aqui também, para quem quiser fazer comunicação contigo, através do e-mail, de repente é legal a gente deixar logo no primeiro programa, né? Tem o clinica@jcbaldan.com.br, mas tem o que eu uso mais, é o jcbaldan@gmail.com. .br, não sei, Gmail ou tem BR? Não, é gmail.com mesmo, Então, jcbaldan@gmail.com. Pode ir no telefone também? Por favor, o telefone da clínica é 3263-1212. 3263-1212. Eu estou à disposição das pessoas que precisarem de mais informações. Legal. Bom, fique conosco, amigo internauta, que a gente volta já com um novo programa para você. São 16 horas e 42 minutos. Eu agradeço a Mirela Bueno, que lá da Suíça, se não me engano, está assistindo o nosso programa. Parabéns, o programa hoje está muito bom. Todos os programas estão bons, hoje está ótimo, Mirela. O que eu quero lhe dizer, a Milene entrou aqui para curtir também. Eu aguardo questões, opiniões, comentários e críticas pelo Facebook, porque eu não consegui entrar no chat hoje. Dr. Cáter, fala-se muito da tiroidite de Hashimoto. Muitas pessoas apresentam essa síndrome, é uma doença? Isso. Então, a tiroidite de Hashimoto é a mais frequente doença da tireoide no nosso meio. A tiroidite é uma tiroidite crônica, linfocítica, onde a tireoide é invadida aí por linfócitos, por anticorpos importantes e acaba destruindo a tireoide. Ela entra em hipofunção, levando ao hipotiroidismo. É uma das principais causas de hipotiroidismo, é a tiroidite de Hashimoto, né? Que é uma infecção. Na verdade, é um fenômeno autoimune, viu? Autoimune. É uma doença autoimune. Aí entra hereditariedade, modo de vida e tudo mais. O que ocorre é que quando você entra em hipotiroidismo, você pega uma tiroidite de Hashimoto, e você vai tratar isso no médico. Então, qual é o tratamento que se faz para isso? São drogas que substituem o hormônio que a tireoide não fabrica mais, no caso o T4. Então, todos os remédios que você toma para tratar hipotireoidismo são T4. Mas ele é apenas um precursor da T3? Ele é precursor, gente. Isso é muito importante. T4 não é hormônio da tireoide. O T4 tem de virar T3. E eu vou dizer uma coisa muito importante. Mais de 50%, vamos lá, mais de 50% de quem toma T4 não converte em T3. Por causa de? Diversos motivos, doenças como diabetes, hipertensão, medicamentos como aqueles que eu já falei no início, atrapalham a conversão de T4 em T3. Então, vocês que estão tomando T4, né, não estão provavelmente convertendo em T3 na maior parte das vezes. Não convertendo em T3, você vai aumentar a taxa de T4 no sangue. Ora, o T4 em excesso não convertido em T3 agride a tireoide também, aumenta mais a tiroidite de Hashimoto. Ou seja, você está achando que está tomando um hormônio, está tomando um remédio, você está apressando, aumentando a doença. Você vai piorar a tiroidite de Hashimoto, aumentando a taxa de T4 não convertido. Aí o que é pior ainda, veja bem, esse T4 vai ser transformado em T3 reverso.
O T3 reverso é inativo, ele não funciona. Reverso porque ele é o contrário. Um átomo de iodo muda de posição na molécula. Tá? E esse T3 reverso, ele não funciona, e pior ainda, ele transforma o T3 normal em T3 reverso também. Olha que loucura. Então, uma maneira de você evitar isso é evitar, afastar as causas que poderiam interferir na transformação de T4 em T3. E digo mais, todo mundo que toma hormônio de tireoide T4 tem que tomar iodo junto. Senão não absorve. Não funciona. Se você toma T4, vai botar o sistema para funcionar mais, se não tiver iodo, não vai funcionar. Tem que ter iodo, tomar Lugol, 2, 3 gotinhas por dia. Sem Lugol é como colocar gasolina numa bicicleta. Exato, não vai funcionar. É importante tomar Lugol quem toma remédio para tireoide. Agora, aqui no Brasil não tem T3 no mercado. Tá? Não adianta você dar só T3, porque a duração dele no corpo é muito rápida. Você teria que dar 4, 5 vezes por dia. O T4 é que fica armazenado e vai se transformando em T3 na medida do necessário. Mas se você puser um pouquinho de T3 na fórmula, a coisa funciona muito melhor. Então eu tenho feito assim, eu tenho mandado manipular em farmácia de manipulação, eu ponho na fórmula T4, uma quantidade, e T3, 1/5. 1/5 de T3. Da quantidade do T4. Isso, né? Aí funciona. E junto isso com o Lugol. E toma Lugol junto, pronto. Aí no início, quando você fizer um tratamento desse tipo, o TSH provavelmente vai aumentar um pouco no início, porque o sistema vai voltar a funcionar. Então durante alguns meses, 3, 4, às vezes até 6 meses, o TSH vai ficar elevado. Não se assuste, você não está hipotiroideu não. O sistema vai se adequar. Então é importante tomar, além do T4, o T3 junto. E afastar as causas que podem prejudicar a transformação de T4 em T3. Tá? Isso é importantíssimo. Eu queria chamar a atenção para uma forma muito comum de hipotiroidismo que não é diagnosticada, aliás, é muito pouco conhecida pelos médicos brasileiros. Chama hipotiroidismo tipo 2. Você trouxe inclusive uma literatura, isso, né? Exatamente. Hipotiroidismo tipo 2 é pouco conhecido aqui no Brasil, poucos médicos conhecem. Que é esse livro Você aqui. tem todos os exames de tiroide normais, TSH, T4, está tudo normal, e você é hipotiroideu. É um problema que ocorre no receptor desses hormônios a nível da célula. Para atuar na célula, ela tem que penetrar através de um receptor. Se você tiver um problema de receptor, você tem o hipotiroidismo tipo 2. E aqui ninguém conhece. Eu tenho um livro que eu importei dos Estados Unidos, só esse livro inteirinho, ó, sobre hipotiroidismo tipo 2. Só tem em inglês, não tem em português. Importantíssimo isso aqui. E no Brasil, quase todos os médicos que eu pergunto não conhecem, não sabem o que é hipotiroidismo tipo 2. Você está com todos os exames normais e é hipotiroideu. Tá? Então, gente, eu vou dar uma outra dica interessante. Eu falo que tem que tomar iodo. Tá? O iodo, se ele não penetra na célula, não vai haver formação de hormônio da tireoide. O hormônio penetra na célula através de uma entradazinha, que é chamado symportador, ou usam muito o termo em inglês, symporter. Tá? Ele tem que entrar junto com o sódio. Iodo e sódio tem que entrar juntos, ou então não entra o iodo. Na mesma proporção? Exatamente. Eles entram pelo symporter, e aí o iodo sofre uma organificação, vai juntar com a tirosina e vai formar o T4 e T3. Acontece que a maioria do povo tem o symporter entupido, obstruído hoje em dia. E um dos principais agentes, não é o único, mas um dos principais agentes que causam esse entupimento é o mercúrio. E quase todos nós aqui estamos contaminados de mercúrio. Você come peixe, todos os peixes estão contaminados de mercúrio. Tá? E quando você toma iodo, o iodeto, que é o Lugol, você desentope o symporter. Olha que coisa fantástica. Você desentope o symporter, aí começa a funcionar. Aí o iodo entra na célula e você vai produzir o T4 e o T3. É como se fosse uma espécie de graxa de azeite ali numa engrenagem para que volte a funcionar normal. E outra coisa também, Baldão, a importância do iodo é tanta. Eu tenho outro livro americano também, este aqui, Dr. Derry, Breast Cancer and Iodine, iodo e câncer de mama. Esse médico tem trabalhado há mais de 20 anos com isso. Ele mostra que o consumo do iodo
diminui ou quase impede a formação de câncer de mama e de próstata no homem. Então, é importante o consumo de iodo, sim. Iodo não destrói a tireoide se for inorgânico. Quem destrói é o orgânico. Tá? E muita gente, então, aí é hipotiroideu e não sabe. Se você quiser saber se você é hipotiroideu na sua casa, eu vou te dar um testezinho simples. Pega um termômetro, deixa na cabeceira. Quando você acorda de manhã, antes de se levantar da cama, põe o termômetro na sua axila e deixa 5 minutos, 10 minutos, mede a temperatura. Faça isso 5 dias seguidos. Aí multiplica, soma tudo e multiplica por 5. Se esse valor for menor que 36,6 ou menor que 36,5, você é hipotiroideu. Mesmo que seus exames sejam normais. Abaixo de 35? Abaixo de 36,5. 36,5. Se você tiver 36,4, a soma desses 5 dias, você é hipotiroideu. Não, somar e dividir por 5. Somar e dividir por 5. A média. Isso, essa média não pode ser inferior a 36,5. Senão você é hipotiroideu, mesmo que seus exames sejam normais. Agora, o senhor está falando do que o iodo é muito importante para a prevenção de câncer de mama e câncer de próstata. Isso. A gente vê propaganda na TV, eu fico absolutamente abismado que tem certas atrizes aí que acham que tem uma probabilidade de 50% e ficam retalhando o corpo todo. Não, isso é uma loucura. É uma loucura total. Uma loucura. No caso do início de pessoas que já desenvolveram o tumor, tumores de fígado inclusive, ou tumores de próstata já avançados, ou ainda que de mama, o iodo pode ser administrado para tratamento? Como tratamento, ele facilita o tratamento da doença já instalada, e se tomar antes, né? O iodo previne, trata tanto, a carícia de iodo causa tanta doença que vocês nem imaginam. Vocês, por exemplo, já ouviram falar em síndrome do túnel do carpo? Sim. Quantas pessoas você conhece que tem síndrome de túnel do carpo e vai operar o punho? Gente, por que não pede um exame de tireoide antes e dá iodo? Você pode curar o túnel do carpo com iodo. Tendinite, inclusive. Isso. Aquela contratura de Dupuytren, que você tem no dedo aqui, aquele negócio grosso, duro, o dedo fica assim, fica tenso, você não consegue esticar o dedo, chama contratura de Dupuytren, é falta de iodo. Doutor Cáter, eu tenho perguntas aqui, nós temos mais 3 minutos apenas para fechar nosso programa. É uma pena, porque teria muita coisa para falar. A gente faz outro programa, não tenha dúvida. A Gladys Felizardo pergunta se tem algum problema a mulher com hipotiroidismo engravidar, e até uma Medeiros Loureiro fala o que ocorre quando o paciente queima a tireoide, isso a gente já praticamente falou, mas só tem essas duas questões. Não, a mulher grávida deve tratar o hipotiroidismo. A mulher grávida tem que tomar o remédio, né, e tem que tomar iodo. Ó, eu te digo uma coisa, hein? Você grávida, se você começar a tomar iodo, Lugol, desde o início da gravidez, você aumenta o QI do teu filho de uma forma impressionante. Ó, aumenta o QI da tua criança, vai ser o primeiro aluno da classe. Você toma Lugol a gravidez inteira e enquanto amamenta, você aumenta o QI do seu filho. O Luiz Carlos Fornazieri, que é um colega nosso, professor inclusive de eletroacupuntura e na área da cosmética, inclusive, pergunta em que dinamização, é 5%, né? É 5%, o Lugol a 5%. A 5%. É. Eu queria dar mais uma dicasinha importante, uma pergunta que eu faço muito nas palestras, que eu faço inclusive para médicos. Entre 15 pessoas que têm hipotiroidismo, 14 são mulheres e 1 é homem. Vocês sabem por quê? Eu não tenho a menor ideia. Ninguém me responde. Porque fala demais, né? Porque as mulheres falam... Olha, nem os colegas não têm respondido essa questão. É simples, gente. A mulher tem mama. A mama é o ladrão de iodo que existe no mundo. Ela pega todo o pouco iodo que tem na comida, a mama rouba para ela. A tireoide fica sem. No homem atrofiado, ele não tem esse problema. Pouca gente sabe disso, né? Então, eu não sabia. Eu realmente não sabia. Não sabem disso. Então, é muito importante o consumo do iodo. Ele falta na alimentação, não tem aqui. Doutor Cáter, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, nós vamos ter que fazer um outro programa sobre isso, mas eu gostaria de para finalizar a sua interpretação, porque o doutor Cáter, além de nosso entrevistado, é um amigo, eu vou muito no consultório dele, vamos tomar um café ali de frente ao consultório dele, na conta dele, obviamente, que ele paga na alfa, né? A garganta e o pescoço é o que liga o aspecto mental ao quaternário inferior, né? Tanto é que se faziam as guilhotinas, eram geralmente para acabar com a cabeça, com a consciência que está ligada ao corpo. Exato. Como é que o senhor vê a importância da tireoide nesse sentido de fazer a ligação da mente com o nosso corpo e da fala?
É muito interessante isso, Baldan. A palavra tiroide vem do grego toroidos, que quer dizer porta, também escudo, mas porta. E olha que coisa engraçada, você tem as clavículas aqui, né? Sim. Clavícula é diminutivo de clave, ou chave. No ocultismo antigo era conhecida como chave de Salomão. Olha que curioso, você tem a porta e tem a chave. As chaves. Abre o quê? A passagem das grandes verdades do universo para o homem. A tiroide é quem faz isso. E não dá para ficar com Não hipotiroidismo. dá, exatamente. Eu agradeço muito a atenção, Dr. Carter, pela vinda aqui. Nós vamos ter que fazer um outro programa só sobre tireoide. Com O senhor se prazer. compromete aqui a voltar Claro, aos claro. saludos Claro. para a gente dar continuidade ao tema, que realmente ainda tem muita coisa para ser tratada. E a gente está fazendo também o quadro agora aí do Além de Agulhas, que também nós estamos promovendo, fazendo aqui, divulgando. E aí a gente vai fazendo um outro programa. Exato. Eu gostaria que o senhor deixasse o e-mail, o telefone da clínica, alguns contatos para as pessoas interessadas entrarem em contato consigo direto. O meu e-mail é jrcater, com K, @hotmail.com. Só isso? jrcater, @hotmail.com. Os médicos têm algumas limitações, não pode dar o telefone, como eu não sou médico, eu posso. Meu telefone é 3263-1212 da Clínica TAI e meu e-mail é jcbaldan@gmail.com. jcbaldan@gmail.com. O e-mail do Dr. Carter, jrcater@hotmail.com. Pode escrever, porque as pessoas encaminham o e-mail para ele responde. A gente sempre está nos falando pelo telefone ou por e-mail, né? As pessoas estão dando parabéns aqui pelo programa, a Thelma, o Luiz Carlos está dando abraço aqui, o Luiz Carlos Fornazieri está dando abraço a nós dois. Obrigado. O que nos retribuímos, obviamente, Claro. né? E a gente se coloca aqui à disposição, agradecendo a audiência de todos. O Dr. Carter vai voltar em breve, ainda tratando desse tema. Talvez a gente mescle com algum outro tema, exato. mas vamos dar continuidade a este programa sim. Agradeço muito a sua atenção, Dr. Carter. Baldan, é um prazer enorme. A gente está sempre aqui com vocês, com os amigos aí que nos acompanham. É um prazer enorme. Pode contar comigo sempre. Tá certo. Uma boa semana a todos, então. Muito obrigado pela atenção e até segunda, 16 horas, com mais um programa Saludes aqui pela altv.com.br. Obrigado a todos pela atenção e boa semana.